A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje 29º domingo do tempo comum. O Evangelho é de Lucas, no capítulo 18, dos versículos do 1 ao 8. Vai nos dizer assim: Contou-lhes ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e não tinha consideração para com os homens. Nessa mesma cidade existia uma viúva que vinha a ele dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo ele se recusou. Depois pensou consigo mesmo: Embora eu não tema a Deus, nem respeite os homens, contudo, já que essa viúva está me dando fastio, vou fazer-lhe justiça, para que não venha por fim esbofetear-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz esse juiz iníquo. E Deus não faria justiça a seus eleitos, que clamam a Ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Digo-vos que lhes fará justiça muito em breve. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra? Queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos fala do tema da justiça. Deus, Ele faz justiça aos seus eleitos. Mas quando nós falamos que Deus realiza justiça, que Ele faz justiça, nós nos deparamos com um mundo que está passando por momentos delicados. Um mundo marcado pela desigualdade, pela impunidade. Um mundo onde os violentos, os soberbos, os corruptos se dão bem, que não tem ali a justiça aplicada. Como pensar que Deus é justo inserido nesse contexto? Devemos nos perguntar: Deus de fato, Ele faz justiça? Sim, Ele realiza justiça aos seus eleitos. E é isso que nos conta o Evangelho de hoje. Diante de toda essa situação, será que Deus escuta a nossa oração? A liturgia também nos fala sobre a perseverança na oração. Exemplo disso é a primeira leitura, onde mostra a intercessão de Moisés. Moisés é aquele que é o mediador entre Deus e o povo. Moisés, que era um homem de oração contemplativa, que vai dizer o texto do Êxodo que ele conversava com Deus face a face, como que fala com um amigo. Ou seja, ele era um homem de oração. Ele buscava constantemente estar na presença de Deus. E por ele ser um homem de oração, ele não reza somente para si. Ó Senhor, vem em meu auxílio, vem em minhas necessidades. É importante rezar por si, mas a oração dele não fica somente nisso. Ele reza pelo seu povo, ele intercede pelo povo. Moisés, ele intercede. A oração dele, ele estende ao povo. Diante dessa situação, devemos nos perguntar: como está a nossa vida de oração? Temos buscado ter intimidade com o Senhor? Temos feito um esforço de visitar Jesus no Santíssimo Sacramento, de reservar um momento do nosso dia para rezar o texto, para ler a Bíblia? E a nossa oração é somente voltada para si, ou também nós rezamos pelo outro? Lembra agora daquela pessoa que te pediu oração e você esqueceu, talvez, que você não lembrou. Olha, fulano, reza por mim. A oração de intercessão, ela tem poder. Vamos pensar a oração de uma mãe pelo filho.
tem poder. Vamos interceder pelos nossos amigos, para que eles possam conseguir os seus objetivos, rezar pelos que necessitam, rezar pelos enfermos, rezar pelos nossos padres, rezar pelas nossas famílias. Devemos ser intercessores, rezar um pelos outros, pedindo para que Deus possa dar proteção e fazer justiça. Fazer justiça. E o Evangelho de hoje nos coloca diante dessa situação. Mais uma vez, Deus, Ele atende o clamor daquele que reza. Se você está constantemente pedindo ao Senhor uma graça, tenha fé, vai acontecer. Ainda não é o momento certo. Será no momento de Deus. Será no momento dele. Ele sabe o que é melhor para nós. Porque muitas das vezes, quando nós alcançamos a graça, esquecemos de Deus, nos afastamos. Senhor, obrigado. Não voltamos nem muitas vezes para agradecer. Mas voltando ao Evangelho, por que Jesus contou essa parábola para aquelas pessoas? Logo no versículo 1 vai dizer que ele contou essa parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem esmorecer, sem desanimar. Ou seja, os primeiros cristãos, naquele contexto, eles também tinham as mesmas dificuldades que nós sentimos hoje. Uma oração, muitas das vezes, que se sente oração vazia. Nossa, eu rezo, mas Deus não me atende. Sente Deus distante. E eles estavam inseridos num contexto em que existia muitas injustiças, assim como também hoje. Existem tantas injustiças no nosso mundo, na nossa casa, na nossa sociedade. E muitas pessoas, vai dizer o Evangelho, perderam a fé por causa dessas injustiças. Como é que eu vou acreditar no Deus misericordioso, no Deus que é amor, se os seus seguidores, que nós fazemos injustiças, que nós somos desonestos? E muitas pessoas perderam a fé por isso, porque não damos exemplo, porque a nossa vida, em vez de testemunhar Cristo, estamos testemunhando a desunião, a desordem, a briga, a inveja. E Jesus, diante dessa situação, nos mostra a necessidade de orar sempre, não desanimar. Não desanimar. E por isso a mensagem do Evangelho é essa, para que Deus possa fazer justiça. E Ele faz. E Ele faz justiça. Diante disso, o Evangelho vai nos mostrar que os injustiçados e os seus algozes moram na mesma cidade. Aquele juiz injusto, aquela viúva. E às vezes nós fazemos injustiças na nossa casa. Não somos justos com os nossos irmãos, parentes, amigos, no trabalho. Às vezes eu não quero pagar o salário justo. Não, pega somente essa parte. Não valoriza o trabalho do outro. Devemos ser justos. Devemos também ser justos. Se pedimos para que Deus seja justo conosco, devemos ser justos uns com os outros. E aí nos apresenta a figura daquele juiz, que ele não temia a Deus. Isso significa que ele não aplicava a lei que impedia as injustiças contra aquela pobre viúva. E vai dizer também que além dele não temer a Deus, ele não tinha consideração. Ou seja, ele não fazia distinção no julgamento. Ele era um juiz imparcial. Ele favorecia somente ali os seus amigos, somente aqueles que lhe davam dinheiro. Ele era um juiz imparcial. Porém, diante da lei, todos nós somos iguais. Na lei de Deus, mas também na nossa lei civil. Somos iguais. E a viúva representa aqui essas pessoas desprotegidas. E Jesus fala sobre essa viúva, a sua ação, a sua insistência, que ela insiste
constantemente para que aquele juiz que não teme a Deus, que não tem consideração, possa fazer justiça. E aquele juiz, a partir da insistência dessa viúva, faz justiça. Ele faz não porque está coerente com os seus princípios ou pela sua responsabilidade. Não, ele faz porque ele quer evitar escândalos. Ele quer evitar escândalos por causa da insistência daquela viúva. E nos versículos 6 e 8 vai nos dizer que o Senhor fará justiça. Eu não sei qual é a tua situação, não sei qual é a tua dificuldade, mas Deus, diferente desse juiz que faz justiça por conveniência, Deus, ele se interessa por ti. Ele está atento àquela pessoa que sofre. Ele não te deixa só, não te deixa desamparado. Contudo, é difícil manter-se na luta. É difícil manter-se perseverante, porque ao longo do caminho é comum, é natural desanimar. É comum, é natural que as pessoas, poxa, estou sem forças para conseguir, para seguir adiante. E o Evangelho, Jesus vai nos dizer o seguinte: tal como agiu aquela viúva, também nós devemos agir assim. Perseverar no testemunho e na oração incessantemente, para que Deus, que pode tudo, Ele é o Senhor do universo, possa intervir nessa situação, fazendo justiça. E o Evangelho se conclui com uma interrogação desafiadora. Quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Quando Jesus retornar, encontrará fé sobre a terra? Isto é, as pessoas, nós cristãos, estaremos e seremos perseverantes no testemunho e na oração? Nós somos pessoas de fé a tal ponto de reconhecer a presença de Deus agindo em nosso meio? Deus já está agindo, mas será que temos a simplicidade de reconhecer que Ele está agindo? Deus, Ele está agindo agora, fazendo justiça aos seus eleitos. Por isso, devemos ter essa consciência. Ele não nos deixa só. Ele está fazendo justiça ao seu povo. Para concluir, a segunda leitura nos coloca que a palavra, ela é o sentido do povo de Deus. Ela é a herança do cristão. E não podemos estar distante dessa palavra que é fonte de vida para cada um de nós. Por isso, peçamos o Espírito Santo para que nos auxilie, nos dê força e coragem para seguirmos perseverantes na oração. Orar sem cessar, na alegria, na tristeza, nas dificuldades. Orar sem cessar a todo instante, porque Ele fará justiça. Ele vai ouvir as nossas preces. Ele pode transformar essa situação de tristeza em alegria. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, que ela nos ensine a cada vez mais sermos perseverantes na oração e na intercessão por aquelas pessoas que recomendaram nossas orações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.